Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O tribunal estava silencioso, mas carregado de uma tensão palpável. Os flashes das câmeras crepitavam, iluminando os rostos tensos dos jurados e espectadores. No centro, Angela Thomas, uma enfermeira de 32 anos, olhava fixamente para a frente, com as mãos cruzadas no colo. Seu uniforme branco, tão familiar nos corredores do hospital, agora parecia uma armadura inútil diante das acusações. Ela era acusada de matar um bebê. Lá fora, a mídia já estampava as manchetes. Enfermeira negra acusada do assassinato de Lily Parker. Vizinhos, colegas e até familiares de pacientes sussurravam atrás das janelas escuras. Como ela pôde? No entanto, Angela sabia que era inocente. Seu coração batia forte, não por medo da prisão, mas pela injustiça que acabará de lhe acontecer. Quando o juiz bateu o martelo, sinalizando o início do julgamento, Angela sentiu um peso imenso sobre os ombros. Sua vida, sua reputação e sua liberdade estavam agora nas mãos de estranhos. Mas ela não iria ficar em silêncio. Uma última palavra, apenas uma, poderia mudar o curso de tudo. O pequeno Lily Parker, nascida prematura e frágil, estava em sua incubadora, cercada por monitores piscando e pelo zumbido de equipamentos médicos. Angela Thomas, enfermeira dedicada há 10 anos, verificou os sinais vitais do bebê, ajustou o fluxo de oxigênio e falou baixinho para tranquilizá-lo. Ela sabia cada movimento de cor, cada batimento cardíaco por intuição. Então, de repente, o monitor emitiu um alarme estridente. O coração de Lily havia parado de bater. Angela imediatamente acionou o código azul, realizando os procedimentos de reanimação com precisão mecânica e apavorada. As outras enfermeiras chegaram, mas apesar de seus melhores esforços, o bebê não sobreviveu. Poucas horas depois, o drama tomou um rumo inimaginável. A direção do hospital, após uma análise inicial das câmeras e dos horários de plantão, acusou Angela. As palavras soaram como pedras. Você está presa pelo assassinato de Lily Parker. O choque foi total. Angela, atordoada, tentou protestar, mostrar as gravações, explicar as complicações médicas, mas suas palavras se perderam no barulho das acusações. Os policiais impassíveis a algemaram na frente dos colegas e dos pais do bebê, agora inconsoláveis. Lá fora, as câmeras dos jornalistas a aguardavam. Flashes, perguntas gritadas, murmúrios de condenação antes mesmo de um veredito ser dado. Angela foi conduzida para dentro do carro da polícia, com o olhar fixo no hospital, no lugar onde salvara tantas vidas e onde agora era tratada como uma criminosa. No silêncio do veículo, um pensamento cruzou sua mente: não posso deixar que isso acabe assim. A verdade tem que vir à tona, não importa quanto tempo leve. O tribunal de New Haven parecia mais frio do que nunca. Os bancos de madeira rangiam sob o peso dos espectadores, e o ar cheirava a angústia e medo. Angela Thomas, de terno escuro, entrou na sala acompanhada de seus advogados. Seu coração batia forte, mas ela se forçou a manter a cabeça erguida. O julgamento começou com o promotor implacável desvendando sua história com precisão calculada. Ele mostrou imagens de câmeras de segurança, horários, depoimentos de colegas e as palavras dos pais. Ela foi a última a abordar Lily, repetiu, insistindo na suposta culpa de Angela. O advogado de defesa, Michael Reed, tentou retrucar. Ele explicou que bebês prematuros eram extremamente frágeis e que incidentes graves poderiam ocorrer mesmo com os melhores cuidados. Citou complicações médicas, possíveis erros de equipamento e exaustão da equipe. Angela às vezes trabalhava 14 horas seguidas. Mas cada discussão parecia ser recebida com raiva e tristeza visíveis na plateia. Os depoimentos surgiram em grande quantidade e rapidez. Alguns colegas falaram de comportamento suspeito e gestos incomuns, mas nada de concreto. Os peritos médicos da defesa insistiram na ausência de provas diretas. Nenhum ato criminoso havia sido registrado, nenhum motivo, nenhum vestígio de violência. Apesar de tudo, a pressão da mídia era imensa. Os jornais mancheteavam: a enfermeira que matou Lily? Seus pais, consumidos pela dor, encaravam Angela com olhos cheios de ódio e pesar. Mesmo os colegas que a admiravam há anos não conseguiam esconder suas dúvidas, influenciados pelo medo e pelo preconceito. Angela ouvia em silêncio cada acusação, cada sussurro. Sabia que era vítima de um sistema que a julgava mais pela cor da pele do que pelos fatos. E bem no fundo, uma convicção ardia dentro dela: a verdade tinha que vir à tona, custasse o que custasse. À medida que as audiências avançavam, tornou-se claro que o julgamento de Angela Thomas se baseava não apenas em factos médicos,
mas também em preconceitos profundamente enraizados no tribunal. Cada gesto, cada olhar da enfermeira negra era examinado, interpretado como suspeito. Os murmúrios dos jurados e da plateia pareciam pesar mais do que qualquer evidência tangível. Algumas testemunhas mencionaram detalhes triviais. Ela parecia nervosa, ela não sorria o suficiente, seu tom de voz era frio. Essas observações subjetivas, nunca apoiadas por fatos, foram transformadas em provas contra ela. Angela, acostumada a ser respeitada por sua competência, viu-se julgada por sua cor de pele e sua calma diante da tragédia. O promotor explorou habilmente esses preconceitos. Ele pontuou suas frases com observações implícitas. Você viu como ela está agindo? Dá para confiar mesmo em alguém que parece tão distante? Cada palavra era uma armadilha, cada pergunta, uma acusação disfarçada. A mídia, ávida por sensacionalismo, ampliou a injustiça. As manchetes não falavam da fragilidade de um bebê prematuro ou dos riscos médicos, mas da frieza suspeita de Angela. Nos comentários online, o ódio transbordava. Alguns não viam mais uma enfermeira dedicada, mas sim uma suspeita de crime, simplesmente por ser negra. Para Angela, cada dia no tribunal era uma luta contra a injustiça e os estereótipos. Mas apesar do medo, do cansaço e do peso do mundo inteiro sobre seus ombros, ela permaneceu em silêncio e determinada. Ela sabia que a verdade acabaria vindo à tona, e que sua última palavra poderia mudar tudo. Após semanas de depoimentos, alegações e perícias médicas, chegou o momento temido. A veredito, o tribunal estava imerso em um silêncio quase opressivo. Os olhos dos pais de Lily Parker estavam fixos em Angela, cheios de dor e raiva. Os jurados, por sua vez, pareciam carregar nos ombros a responsabilidade por uma vida inteira destruída. O juiz levantou-se. Em voz grave, anunciou: revisamos todas as evidências e ouvimos todos os depoimentos. Acreditamos que Angela Thomas é culpado pelo assassinato de Lily Parker. Um murmúrio percorreu a sala. Angela sentiu seu mundo ruir. Lágrimas brotaram, mas ela as conteve, cerrando os punhos sobre os joelhos. Seu olhar, antes gentil e reconfortante, tornou-se resoluto e frio. A sentença foi então pronunciada. Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. As palavras caíram como pedras em seu peito. Seus entes queridos desataram a chorar. Seus colegas ficaram paralisados, incrédulos. Angela foi escoltada para fora da sala, cada passo pesando como uma condenação adicional. No veículo que a levou para a prisão, o medo não era seu sentimento dominante. Era a raiva contra a injustiça, frustração com o preconceito e o racismo latente que moldaram seu julgamento. Um único pensamento queimava em sua mente. Preciso falar. Minha última palavra será a chave. O mundo precisa saber a verdade. O peso da injustiça pesava sobre ela, mas uma centelha de coragem se acendeu. Mesmo na escuridão dessa condenação, Angela sabia que uma única palavra na hora certa poderia mudar tudo. O silêncio no tribunal era quase insuportável. Todos os olhares estavam voltados para Angela Thomas. O juiz, tomado pela emoção do momento, fez um sinal para a enfermeira. Era a sua última palavra. Angela levantou-se lentamente. Cada passo ecoava no chão de mármore, o peso de sua inocência e dignidade. Ela respirou fundo, e com uma voz clara, porém séria, disse: sou inocente. Nunca machuquei Lily Parker. E quero que o mundo saiba que o verdadeiro responsável está entre vocês. Um murmúrio percorreu a sala. Os pais de Lily trocaram olhares confusos, em choque. O promotor franziu a testa, confuso. Alguns jurados cochicharam entre si, sem saber o que Angela acabará de dizer. O juiz, com os olhos arregalados, perguntou: explique-se. Angela não conseguiu elaborar aqui e agora, mas sua última palavra foi acender uma faísca de dúvida. Câmeras de vigilância e relatórios médicos, que haviam sido parcialmente ignorados, foram reexaminados. Cada gesto, cada detalhe foi analisado com nova atenção, e uma verdade há muito escondida começou a emergir. Outro membro da equipe havia manuseado o equipamento médico do bebê. Naquele preciso momento, o tribunal entendeu que a condenação de Angela se baseava em preconceitos, suposições e pressa injusta. O murmúrio na sala se transformou em agitação. Uma injustiça tinha acabado de ser trazida à tona. Angela, de pé, com os olhos fixos no juiz, sentiu um peso invisível ser retirado de seus ombros. Sua coragem e sua palavra haviam criado o início da verdade e justiça. Pouco depois da última palavra de Angela, o tribunal ordenou uma investigação interna aprofundada. As gravações em vídeo, que até então haviam sido parcialmente analisadas, foram examinadas minuciosamente. Especialistas examinaram cada movimento, cada gesto, cada interação na unidade neonatal.
Enquanto os jurados e o público prendiam a respiração, um detalhe crucial foi descoberto. Em uma sequência mal iluminada, outro membro da equipe médica estava manuseando o oxigênio do bebê momentos antes do alarme fatal. Este gesto, que passou despercebido durante a investigação inicial, foi a verdadeira causa da morte de Lily Parker. O promotor, forçado a rever as provas, ficou sem palavras. A verdade veio à tona. Angela não tinha nenhuma responsabilidade na morte da criança. Ela não havia sido condenada por um ato criminoso, mas por preconceitos e erros de julgamento que eclipsou a realidade. Nas semanas seguintes, a notícia virou manchete. Enfermeira inocente após condenação injusta, a injustiça revelada através de uma última palavra corajosa. Angela, agora livre, recuperou sua liberdade, mas sua luta não havia terminado. Ela precisava reconstruir sua vida, sua reputação e sua fé em um sistema que a havia traído. Este desenvolvimento chocou a comunidade médica e a sociedade como um todo. As lições deste estudo foram muito além do caso de um bebê. Elas destacaram racismo latente, preconceito e a importância da vigilância diante da injustiça. Após 3 anos de pesadelo judicial, Angela Thomas finalmente atravessou os portões da prisão. O ar fresco pareceu purificar sua mente e reavivar sua força interior. Os repórteres estavam lá, mas desta vez suas palavras eram de admiração em vez de acusação. Angela Thomas, a enfermeira condenada injustamente, está livre. Ao retornar à comunidade médica, Angela foi recebida com uma mistura de respeito e culpa. Seus antigos colegas que duvidavam dela, pediram desculpas, reconhecendo os erros e preconceitos que levaram à sua condenação. O hospital de New Haven foi forçado a rever seus procedimentos e iniciar um treinamento contra racismo e preconceito institucional. Angela, por sua vez, optou por não guardar rancor. Sabia que sua verdadeira missão ia além da sua própria libertação. Ela criou uma associação de apoio a profissionais de saúde vítimas de injustiça e se tornou um palestrante reconhecido por aumentar a conscientização pública e institucional sobre preconceito racial e erros judiciais. A vida voltou lentamente ao normal. Angela retomou seu papel de enfermeira, desta vez com autoridade e confiança renovadas. Cada gesto em direção aos bebês agora carregava uma mensagem silenciosa. A verdade sempre aparece no final, e a coragem é a chave. A sua história inspirou dezenas de profissionais a manifestarem-se contra a injustiça e a lutar contra a discriminação, transformando o que poderia ter sido uma tragédia pessoal num símbolo nacional de resiliência e justiça restauradas. Libertada e reabilitada, Angela Thomas não queria que sua experiência se resumisse a um simples relato pessoal. Ela rapidamente percebeu que sua luta era muito mais ampla. Ela tinha que proteger aqueles que, como ela, poderiam ser vítimas de preconceito e injustiça. Ela fundou a iniciativa Verdade e Justiça, uma organização dedicada a apoiar profissionais de saúde que enfrentam acusações injustas, combater o racismo institucional e reformar procedimentos legais em casos médicos. Angela viajou pelo país dando palestras, compartilhando sua experiência e mostrando como uma palavra final, um gesto de coragem ou uma voz firme podem mudar o curso de uma vida. Ela se encontrou com famílias, juízes e estudantes de medicina, compartilhando sua mensagem. Nunca se deixe intimidar pelo preconceito e sempre defenda a verdade. Sua fama cresceu rapidamente. A mídia a apelidou de a enfermeira que desafiou a injustiça, e seus discursos inspiraram reformas em vários hospitais e tribunais. Leis foram propostas para garantir que evidências e preconceitos raciais são melhores examinados antes de qualquer condenação. Mas Angela não parou por aí. Ela visitou prisões, escolas e hospitais em bairros carentes, usando sua própria história para ensinar. Resiliência, vigilância e coragem moral. Cada sorriso de uma jovem enfermeira ou de uma família que ela ajudou reforçava sua convicção. Sua luta teve um impacto real. Angela Thomas era agora muito mais do que uma enfermeira. Ela havia se tornado um símbolo vivo de justiça, esperança e coragem. E em cada tribunal ou hospital onde ocorreram injustiças, seu nome era um lembrete de que a verdade sempre triunfa no final. Poucos anos após sua libertação, Angela Thomas tornou-se uma figura-chave na luta contra a injustiça e o racismo institucional. Foi convidada para conferências internacionais, hospitais e universidades de prestígio abriram suas portas para ela. E sua história inspirou reformas concretas nos sistemas judiciário e médico. O Hospital New Haven, onde foi condenado, prestou-lhe homenagem oficial. Uma sala de treinamento foi dedicada em seu nome, destinada a conscientizar os profissionais de saúde sobre preconceito inconsciente e justiça no campo médico. Angela, emocionada, fez um discurso diante dos jovens enfermeiros e médicos.
Cada vida que tocamos, cada paciente que tratamos, merece nossa justiça e vigilância. O que vivenciei me mostrou que mesmo uma única pessoa pode promover mudanças imensas se nunca ceder à injustiça. Jornais, canais de televisão e plataformas digitais passaram a contar a sua história não como a de uma acusada, mas como a de uma heroína moderna, um símbolo de coragem e resiliência. Jovens mulheres negras na área médica a citaram como modelo, inspiradas por sua força e determinação. Mas o mais importante para Ângela foi o impacto concreto de suas ações. Procedimentos para verificação de evidências em casos de morte médica foram fortalecidos. Programas de conscientização sobre preconceito racial se multiplicaram e muitas vidas foram protegidas graças a essas reformas. Ângela entendeu que sua luta não se limitava à sua própria história. Ela havia criado um legado duradouro, uma luz na escuridão para aqueles que um dia poderiam enfrentar acusações injustas. Sua voz, coragem e resiliência abriram caminho para um mundo mais justo para todos. Ângela Thomas estava diante de uma sala lotada em uma conferência internacional sobre justiça e medicina, observando os rostos atentos dos participantes. Sua jornada atravessou o pior da injustiça humana e hoje inspira milhares de pessoas ao redor do mundo. Ela falou: "Fui acusado de um crime que não cometi. Fui julgado, condenado e privado da minha liberdade, não pelas minhas ações, mas pelos preconceitos e suposições daqueles que não me conheciam. Mas sobrevivi. E minha sobrevivência não foi só uma questão minha. Abriu os olhos de muitos e começou a mudar vidas." Aplausos ecoaram pela sala. Mas Ângela não estava procurando fama, ela queria transmitir uma mensagem universal. Se você testemunhar uma injustiça, se sentir que alguém está sendo julgado injustamente, nunca desvie o olhar, às vezes, uma palavra, um ato de coragem ou simplesmente a verdade certa dita na hora certa podem mudar o curso de uma vida inteira. Não tenha medo de defender o que é certo, mesmo quando o mundo parece estar contra você. Jornalistas imortalizaram cada palavra. Escolas, hospitais e tribunais usaram seus discursos como material de treinamento. Ângela transformou sua dor em força, sua injustiça em uma alavanca para a mudança. E quando ela deixou o palco, cercada por jovens profissionais inspirados e gratos, ela sabia que sua história nunca terminaria de verdade. Ela continuaria viva em cada voz que luta pela verdade, em cada ação que defende a justiça e em cada vida que ajudou a proteger. Ângela Thomas, antes acusada injustamente, agora era um símbolo de resiliência, coragem e esperança para o mundo.